Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente. Nós vimos a noção de conjunto finito e para isso foi preciso introduzir rapidamente a ideia de número natural. Dentro da área de álgebra linear, na parte de operadores lineares, o sistema digestivo é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago e... Qual é a probabilidade de se ganhar na loto fácil? Como calcular? A bomba de nêutrons funciona por fusão nuclear e libera energia equivalente a... Mas se calcula o determinante de uma matriz 4x4. Hoje estaremos falando sobre conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Os reatores nucleares produzem energia elétrica a partir da energia nuclear. Mostrando como é que se utiliza a tabela da distribuição normal padronizada. A função do sistema respiratório é obter oxigênio e eliminar gás carbônico. Na inspiração, determinar o domínio, a imagem e desenhar o gráfico de funções. A cadeia alimentar é a sequência de transferência de matéria e energia. Vamos falar então sobre as leis de Morgan. Em junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, é assassinado por um estudante sérvio. É o estopim para o confronto entre as grandes potências da Europa. Hoje nós vamos estar falando sobre conjuntos enumeráveis e os conjuntos não enumeráveis. Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam O tema é inversão de matrizes, pelo método de Gauss-Jordan. A travessia do Canal do Panamá é feita por 3 comportas, onde a água funciona como um elevador. A gente começar primeiro explicando o que se entende por um corpo K. Nosso estudo é um estudo bidimensional, análise bidimensional, né, de 2 variáveis. Dentro da área de topologia geral, nós vamos responder a 2 perguntas. O que é uma topologia? Tá? E o que é um espaço topológico? Para fazer a análise dos resíduos, é necessário habilitar uma ferramenta de análise de dados. Correlação entre variáveis quantitativas. E hoje nós vamos falar sobre o coeficiente de correlação. Verifique se f é contínua no ponto x igual a 0. Aluno, logo abaixo aparece uma tabela com algumas regras de inferência. Espaço vetorial das matrizes quadradas. Nós vamos falar em base e dimensão. Correlação entre 2 variáveis aleatórias. Seja G com operação interna asterisco, um grupo, e seja A com... O objetivo da aula de hoje é falar sobre probabilidade, e em particular sobre o lançamento de um dado supostamente honesto. Hoje nós vamos falar sobre racionalização. Vamos ao primeiro exemplo, o item A. Grupo de permutações. Estamos aqui para resolver mais uma integral. Para falar sobre partição, propriamente dito, nós vamos pegar um conjunto X que seja diferente do conjunto vazio, dado um segmento AB, reta, tá? Vamos dividir esse segmento AB em 7 partes iguais. A definição de função analítica, ela tem muitas consequências. Estamos aqui na disciplina de espaços métricos e o nosso objetivo é falar sobre bolas abertas e bolas fechadas. Estamos aqui para falar hoje sobre dízima periódica e fração. Nós vamos resolver um exercício de número 1 sobre 2 aspectos da sequência de funções, que é a convergência simples e a convergência uniforme. Estamos de volta aqui com o Enem 2019, questões de matemática, caderno rosa e questão 151. Nós estamos aqui com a parte de geometria descritiva e nós vamos falar sobre os tipos de retas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto da 8ª série, do primeiro grau, que são equações biquadradas. Nós vamos falar sobre conjuntos limitados e ilimitados, né? Cota superior, cota inferior. Pessoal, estamos aqui com a parte de matrizes
E temos um exercício aqui que diz o seguinte: dados as... Nosso objetivo de hoje é falar sobre sistemas na base 10 e sistemas na base 2. Alô pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre fração, mas na verdade é falar em divisão de números inteiros, tá? Quando eu divido dois números inteiros, ali eu tenho uma fração, tá? E nós queremos transformar uma fração em um número decimal. Este é o objetivo maior da aula. Na verdade, nós fizemos duas videoaulas sobre análise combinatória, onde nós resolvemos dois exercícios. Expressões algébricas vão ser expressões que vão envolver símbolos, símbolos como parênteses, colchetes. Triângulo retângulo abaixo determina o valor desconhecido da altura h. Estamos aqui para mais uma videoaula, ainda tratando sobre análise bidimensional. Hoje nós estamos aqui para resolver um exercício, coordenadas polares. O exercício diz o seguinte: achar... Estamos aqui com um exercício para ser resolvido de análise, tá? Sequência de números reais, ínfimo e sup de um conjunto. Hoje nós vamos estar falando sobre probabilidade. É um exercício resolvido que diz respeito a duas caixas, essas que estão aqui, que contém peças. Estamos aqui com uma videoaula que nós vamos falar sobre função do primeiro grau. E dentro da parte de função do primeiro grau, nós vamos falar em inequação quociente, tá? Então nós vamos fazer um exercício. Na aula de hoje, continuação então da aula anterior, onde nós resolvemos o item A, que foi calcular a área limitada pelas duas curvas y igual a raiz quadrada de x e y igual a x na terceira, usando a integral simples. Hoje nós vamos usar a integral dupla. Alô pessoal, estamos aqui com a parte de cálculo diferencial integral e nós vamos falar sobre derivadas parciais. Nós vamos resolver alguns exercícios então. Aqui nós estamos com a questão do Enem, questão 152 do caderno rosa, né? Obviamente matemática, o Enem 2019. Hoje o assunto é progressões aritméticas, abreviadamente falando PA. Nessa aula de hoje, nós vamos responder a pergunta: o que é uma progressão aritmética? Estamos aqui com o exercício resolvido a respeito de polinômio interpolador de Lagrange. Determine o volume do tetraedro limitado pelos planos coordenados, tá? Nós vamos ver os planos coordenados, e o plano alfa definido pela equação x mais y mais z igual a 5. Nós vamos falar hoje sobre cálculo de determinante de matriz, né? Mas vamos falar sobre um determinante de uma matriz de uma ordem bem grande, 5 por 5. É determinar o volume da esfera que tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que um certo a ao quadrado. Esse a aqui é uma constante, tá? É para usar a integral dupla para determinar esse volume e ainda coordenadas polares. Seja A um anel de integridade e se A pertence a A, qualquer que seja esse A, é tal que... Nós vamos resolver alguns exercícios de multiplicação e de divisão de números inteiros, tá? Estamos com a disciplina de espaços métricos, com o exercício 02 que diz respeito à parte de função contínua. Hoje, dentro da área de álgebra linear, nós vamos resolver um exercício sobre transformações lineares. Calcule se existir o limite. A nossa função é a mesma do exercício anterior. Com a disciplina cálculo numérico, né? Cálculo numérico em computador, o assunto chamado achar ou determinar os zeros de uma função. E o método que nós vamos utilizar é o método da biseção. Dentro da área de álgebra linear, sobre vetores linearmente independentes e vetores linearmente dependentes. Hoje vamos falar sobre poliedros de Platão e a característica de Euler. Então são dois assuntos que na verdade estão muito relacionados. Hoje a nossa aula é sobre lógica matemática. Nós temos um exercício aqui de número 2. Nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. E nós vamos estar resolvendo então um exercício nessa videoaula de hoje nós vamos estar respondendo a pergunta: o que é geometria não euclidiana? Estamos aqui com a disciplina de geometria descritiva, tá? Com a parte de representação de sólidos.
O objetivo aqui, na verdade, vai ser então representar em épora, né? O que está aqui em perspectiva. Dada a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos x mais 2y menos 6z mais 25 quartos igual a zero, verifique, eu mostro que essa equação é a equação de uma esfera. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é mostrar que o logaritmo, né, a função logarítmica, ela é um isomorfismo. Hoje vamos falar dentro da disciplina de álgebra linear sobre o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que um certo n. Um exercício cujo enunciado diz o seguinte: represente graficamente no plano cartesiano o conjunto dos pontos x e y tais que... Nosso objetivo nessa videoaula é falar sobre conjuntos difusos ou conjunto difuso, fase 7. Determine domínio da função f, a imagem da função f, faça o gráfico da função f e uma pergunta: f possui assíntota? Vamos resolver o seguinte exercício. Escreva a função dada em termos do logaritmo natural. Vamos acrescentar aqui um teorema que nos ajuda muito a determinar o núcleo e a imagem de T. Matrizes, para aquele aluno que está tendo o primeiro contato, tá, com matrizes de aulas que trata de probabilidade, exercício resolvido 02, só que nós vamos resolver hoje o item B.